Salve, salve galera, Renato começando mais um vídeo. E nesse vídeo, que nem vocês viram aí no título, eu vou dar algumas dicas aí do que vocês devem olhar quando vocês forem comprar a CBX Twister, quando vocês estiverem olhando a CBX Twister 250, Twister carburada, tá? Antes de mais nada, vou pedir o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, pois são vários vídeos por semana. E temos também um grupo no WhatsApp, o link está na descrição do vídeo, tá? Um primeiro ponto importante, eu peço para que vocês também comentem aí e interajam entre vocês, porque os comentários acabam sendo muitas vezes até mais produtivo do que o próprio vídeo, né? A opinião de várias pessoas acaba formando, né, quase que um fórum aí nos vídeos, né? Então vamos lá. Nem todas as Twisters têm cavalete central, porém, se a moto que você estiver olhando tiver, aconselho você então pedir para que o dono ou você mesmo coloque no cavalete central, porque acaba facilitando para algumas análises, tá? Se não tiver cavalete central, você pode fazer uma coisinha ou outra também, pedindo para que o cara coloque no pezinho, levante por exemplo a roda traseira, já dá para você fazer alguns dos testes. Outro dos testes você pode fazer com ela só no pezinho mesmo, tá? Ou então fora do pezinho, com ela reta, pede para o cara só segurar, enfim, já consegue denunciar algumas coisas, né? Vamos começar aqui por trás, né? Não tem uma ordem exatamente, mas vamos começar aqui por trás, fazendo alguns testes, né? Vamos falar aqui primeiro da relação. Vocês conseguem ver aqui que existe esse espaço tanto para trás quanto para frente, tá? Quanto mais para trás estiver, mais gasta está a relação. Quanto mais para frente, ela está ok. Tá? Então aqui mesmo, ó, tem uma boa regulagem, tem uma regulagem por um bom tempo. Aqui você consegue ficar um bom tempo sem mexer na relação, ponto positivo, tá? Aqui a gente vai fazer um teste para ver se os rolamentos da roda e também da balança estão bons. No caso da roda, você vai pegar com as duas mãos e fazer esse movimento de um lado para o outro. Você denuncia se tem alguma folga diretamente aqui na roda. E no caso da folga da roda, podem ser dois motivos caso tenha alguma folga. Se tiver folga, pode ser que o próprio rolamento está gasto e daí tem uma certa folga, tá? E você troca o rolamento e fica tudo ok. Ou então, no segundo caso, um caso um pouco mais grave, pode ser que, por exemplo, a roda está aqui assim e o rolamento ele entra com uma certa pressão, né? Depois de muito tempo usando ele gasto, a roda acaba laceando, vamos dizer assim, abrindo um pouco e o rolamento fica solto na própria roda. Então, mesmo que você troque o rolamento, a roda vai continuar com o jogo, porque na verdade o problema não é o rolamento e sim a roda, entende? Ó, mais ou menos nesse movimento daqui. Para resolver esse problema daí, ou você compra uma outra roda que não esteja com esse problema, né? Ou então você consegue mandar fazer um preenchimento, mandar para um torneiro mecânico, mas nenhuma das duas opções acaba sendo barato, tá? Você fazendo então de um lado para o outro, você consegue denunciar. Se você pegar na balança, pode pegar aqui assim em cima e na balança, e mexer para lá e para cá, pode haver uma folga ali na bucha da balança, tá? Não é nada demais, muitas vezes trocando a bucha da balança já resolve isso daí. Não é nada demais assim, né? Tem que desmontar, enfim, mas não é um problemão exatamente. Outra coisa, se a bucha da balança estiver ruim, quando você engatar primeiro e for sair, a frente da moto, a moto treme bastante. Essa moto, quando eu peguei, ela estava com isso. Quando você engatava a primeira, ia sair, ela tremia bastante, tá? E depois que trocou a bucha da balança, resolveu por completo, tá? Vamos lá. Você pode olhar por trás e tentar observar aí um certo alinhamento. Deixar aqui retinho, ó. Um certo alinhamento entre o meio do pneu, o meio da rabeta, o meio da lanterna, o meio da moto, para ver se de repente ela não sofreu nenhuma colisão ao ponto de repente estar torta jogando. E essa questão de estar torta, a gente vai ver quando a gente fizer o teste dela andando, tá? Por enquanto a gente só vai fazer um teste visual, que aparentemente, não sei se vocês conseguem ver, apesar de estar dando reflexo aqui, ó, tá? Está retinha, tá? Vamos na parte de motor.
Na parte de motor, basicamente você vai olhar em todas as juntas, em todas as emendas, né, aonde uma peça se encaixa com a outra. Você vai ver se não está vazando óleo, babando óleo, enfim. Inclusive uma moto, por exemplo, que o cara acabou de lavar e foi te mostrar, pode ser que ele esteja escondendo coisa, tá? Aqui, as twisters acaba dando um defeito. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui embaixo. Talvez não, eu estou de capacete, mas aqui embaixo tem um parafuso aqui, não sei se vocês conseguem ver, é um parafuso de borracha rosinha aqui. Por quê? Porque o meu, ele tem problema na rosca do cárter, e isso acaba sendo um pouco comum aí nas twisters, tá? Inclusive aqui, ó, o número do chassi também, na parte do motor, tá? Nessa parte daqui você pode confirmar, e olha por baixo mesmo, nas juntas, vê aqui se não tá babando óleo, ó, por aqui, não tenha medo de se tacar no chão e olhar tudo isso daqui, tá? Nas juntas você pode passar a mão aqui assim, ó, por baixo também no tanque, para ver se não tem nenhum vazamento, tá? É um teste visual e como se diz, e de sentir também, ver se não tem nada vazando, né? Basicamente é isso também. Você pode observar se não tem nada torto no quadro, se ela não foi de repente empenada, tá? Já passando aqui na parte da frente, na parte do motor, você vai fazer isso do outro lado também, tá? É que aqui eu não tenho muito espaço, e também, para resumir, eu não vou fazer exatamente completo, que eu só tô passando. Mas a parte do motor você vai olhar por completo. De repente, aqui em cima na minha mesmo, ela está suando de óleo. Talvez se trocar aqui trocar essas juntas daqui de borracha, talvez resolva, provavelmente seja isso. Isso daí também acaba acontecendo bastante com o twister, suando na parte superior, ali no cabeçote, né? Passando aqui para suspensão, pode ver que tem um pequeno vazamento de óleo, mas é quase que nada, ó. Se você passar a mão mesmo, não tá molhado. Para ser bem sincero, isso daqui acontece quando eu ando com ela de repente na chuva. É um misto de sujeira e talvez um pouquinho de óleo, sim. Mas não é nada que, ó, por exemplo, ela tá seca, na verdade. Isso aqui é uma mistura de óleo e sujeira. Se eu tivesse comprando, isso daqui poderia ser, como eu sei que na verdade não é nada demais, mas poderia ser alguma coisa que não seja nada demais, mas pode ser um problemão também. Um problemão assim, por exemplo, em último caso, trocar o cilindro de tão riscado. Por exemplo, se você usar durante muito tempo, o anterior, usar durante muito tempo, babando óleo, ele acaba riscando isso daqui, que é o que aconteceu aqui, na verdade. Ele acaba riscando, daí vocês não vão ver, mas tem uns risquinhos, e por esses riscos acaba babando um pouco de óleo. Aqui não é um problema, não tá dando final de curso nem nada, mas tá da hora. Tá, vamos falar de rodas. Se tiver no cavalete, você pode levantar a roda, você deve levantar a roda e girar a roda, ó. Aqui ela tá só um pouquinho tortinha, mas nada demais. Esse pouquinho tortinho, na verdade, não está me abalando em nada. Também eu não tiro a mão, tipo a 140, eu não tiro a mão para testar. Não é nada demais, dá para arrumar, porém é um defeitinho. Aqui, se não tiver cavalete, você não vai conseguir fazer isso. E atrás você faz a mesma coisa, gira a roda e vê se ela não está empenada também. Mesmo no caso da de trás, mesmo se não tiver o cavalete central, dá para você pedir para o cara dar uma levantadinha, você gira. Uma outra coisa que eu gosto de fazer é olhar a moto, para que o cara vai dirigindo, o cara dirige a moto e eu vou atrás só olhando a moto. Você já consegue pegar muita coisa. Aí também, né, parte de freio. Essa parte você vai testar mais nela andando. Aqui você pode fazer um teste rápido. Vamos dizer assim, não é que é difícil, mas tem que saber, dá para ver aqui se a pastilha está muito gasta ou não está. Aqui ainda tem uma meia vida, mas esse é um teste que você vai fazer com ela andando, tá? Vamos na parte ali de trás, para eu falar sobre o freio traseiro. Isso daí também, na verdade, é com qualquer moto que use freio a tambor. Ah, não tá quente não. Aqui não sei se vocês conseguem ver, tá vendo? Ó, daqui a aqui é onde eu poderia regular. E se ela estivesse aqui, quer dizer que a pastilha está nova. Quanto mais fechada essa mola tiver, quanto mais para cá, mais gasta está a pastilha traseira, né? As lonas traseiras, né?
E isso daqui também existe um ponto. Por exemplo, essa daqui, por ter sido usada com as lonas muito gastas, ela acaba usando uma medida de lona um pouquinho maior do que a normal. Então, quando eu vou fazer essa troca daqui, eu tenho que pedir uma que é a 0,50, que ela é um pouquinho normal, um pouquinho mais grossa do que a normal. Por quê? Porque foi usado muito tempo a pastilha, a lona, muito gasta e acabou comendo. Rapidamente explicando como funciona, se você não sabe, a lona basicamente são duas peças, uma parte assim, uns esquemas tipo de metal, só que um composto ali, certo, né? Basicamente que elas expandem e elas abraçam, ela expande assim, ó, e ela acaba parando a roda dessa forma, sabe? Ela expande, se raspando na própria roda. Então, com o tempo, esse é um malefício de roda com freio a tambor também. Porque o freio, ele tem um atrito direto na roda. E com o tempo, isso daí pode causar de você ter que usar pastilhas mais grossas também. Tá. Esse daqui vai ser um outro teste que a gente vai fazer com ela andando. Carenagens, se estiverem soltas, muitas vezes é falta de um parafusinho ou outro. Tá. É importantíssimo para você pelo menos passar no laudo, tá? Os pneus nem tanto para passar no laudo, mas nos casos dos pneus, se a polícia te pegar com pneu gasto, dá problema, dá pátio inclusive, né? Ou pelo menos dá um problemão dependendo do lugar que você esteja. Então, pneus, setas, luz de freio, luz alta, tudo isso deve ser conferido. Então, quando você for fazer essa compra, porque inclusive todos esses testes básicos eles fazem na hora da vistoria, tá? Então são testes muito básicos. Aqui você pode dar uma olhada se não tem nada enferrujado, tá? Se de repente, eita, vazou um pouquinho de gasolina aqui, limpar rápido. Se não está enferrujado, porque estando enferrujado, muito enferrujado, você pode ter problemas futuros de ter que trocar esse tanque, porque mandar soldar também não é fácil, tá? Pera aí, só vou dar um pause aqui. Voltando aqui, pessoal, vamos ver então também um funcionamento básico, assim, um funcionamento dela parada, tá? Veja se os ponteiros estão indo até onde devem ir, tá? Vê se todas as luzes, se essas luzes aqui desse LEDzinho daqui estão todas funcionando, tá? Essas outras luzes, veja como que é na partida. A minha pelo menos tem que dar uma pequena aceleradinha, tá? Ainda mais se o motor estiver frio que nem agora, tá? O motorzão frio, ó, acabei de ligar. Nessa daí você já pode observar alguma fumaça, inclusive eu recomendo você ligar já olhando para o escapamento, porque às vezes ele solta uma fumacinha só no começo. Ela está fria, mas com ela quente ela deve ficar aí em 1500, tá? Existe um botãozinho, uma borboleta bem aqui no carburador, para frente acelera, para trás desacelera, tá? Ela tem que ficar em 1500. Aqui você pode, inclusive, estando no cavalete, né, fazer esse teste. E ela morreu porque está com o pezinho. Coloquei em primeira, só liga de primeira a minha. Eu acho que todas as outras também, só liga se estiver de neutro, na verdade. Coloquei em neutro, tirei do pezinho, coloquei de primeira. A roda começa a já dar umas rodadinhas, ó. Inclusive você consegue ver até mais defeitos dela, ó. Tá. E quando você colocar em neutro, a roda deve parar, tá? Se de repente você colocar em neutro e a roda continua andando, pode ser, eu acho que de repente a embreagem esteja muito apertada ainda, sabe? Seja aqui assim, ó, que ela tem que ficar esse tanto aqui assim, ó, pra mais até solta, tá? Não pode ficar muito apertada. Aqui você veja que a moto tá normal. Tente observar se existe aí uma fluidez, né, no funcionamento. Muitas vezes pelo vídeo não vai ficar real, né? Não fica tão real como é na realidade.
tá? Nessas horas que já tiver ligada, onde você confere todas as luzes, né? Confira também as luzes no painel, seta para direita, seta para esquerda, tá? Luz alta. O meu ele tá com problema aqui, ó, mas luz alta, o relampejo que é aqui na frente. Esse é o funcionamento dela, pelo menos parada você consegue mais ou menos ter teste. Tá. Bom, e é isso. Esse daqui é um teste básico dela parada, né? Pode ser que eu tenha esquecido de alguma coisa, então olhem aí nos comentários e comentem também aí. Que não te falei, muitas vezes eu fiz só uma análise também só do lado direito. É necessário que você faça toda essa análise, ou melhor, fiz só do lado esquerdo da moto, e você também tem que fazer essa análise do lado direito, tá? Análise de motor, de repente algum vazamento, enfim, caçar qualquer assunto, porque muitas vezes você vai ter que sanar esses problemas, né, para ficar do seu gosto, e aí é onde pode ficar cara a brincadeira, né? Inicialmente aqui então, qual seria a minha avaliação da minha própria moto? Ela está com o pneu de trás meio gasto, ó, porque ela deveria, pode ver como que é aqui e como que ela está aqui, né? Então ele está meio gasto. O pneu de trás vai ter que trocar daqui a um tempo. Pastilha traseira, né? As lonas traseiras também vai ter que trocar daqui a um tempo. E a suspensão tem que estar vendo, né? Tem que analisar, mas também é algo, seriam os 3 probleminhas aí, sendo a suspensão dianteira talvez o maior problema. Para ser bem sincero, aqui se eu limpar, o cara andar e vários km não vai mostrar nada, entendeu? Isso aqui é porque eu tô andando há mais de mês sem limpar ela, sem nada, entendeu? Eu quase não pego chuva com ela, eu pego chuva com a minha outra moto. Então, é isso, falou? Agradeço demais aí a todos vocês. Vou fazer então a parte 2 agora, que é com ela andando. Então serão dicas com ela andando propriamente, né? Você vai fazer uma análise de alguns outros itens, só que agora realmente na parte prática, né? Testes de folga de direção, o teste dos freios, testes de aceleração, testes também, porque depois que você para a moto, ela também tem que estar, vamos dizer assim, dentro de alguns conformes, né? E é isso. Agradeço a todo mundo, muito obrigado aí, peço o seu like e inscrição, e é nóis. Falou? Valeu, muito obrigado e fui!